Nesse terceiro bloco, nós vamos conversar com o doutor Expedito Zé Ferreira, da Unimontes, sobre o que o povo tem que fazer para se prevenir contra esses tremores. Ou se não tem que se prevenir, porque não tem consequência nenhuma. O povo tem que se prevenir contra os tremores, doutor Expedito? Jorge. Ou é só medo que vai passar e não vai ter problema nenhum? Não tem dúvida, Jorge. Os tremores que nós tivemos essa experiência aqui em Montes Claros, e possivelmente os próximos tremores... Está mudando de Montes Claros. Mas não há necessidade de que aconteça isso, Jorge. Na verdade, é mais um fenômeno natural, um problema que nós temos que aprender a conviver. Infelizmente, nós não temos, como você disse, não há como prever esses tremores e então um pouco meio tudo. É porque o sismógrafo ele mede a intensidade. Mas por outro lado também... Só depois que ocorre. Só depois que ocorre. Você tem esse registro histórico dos sismos, né? Mas por outro lado também nós temos que, como disse anterior, que os estudos até então mostram que os sismos vão continuar ocorrendo em Montes Claros, embora não se saiba quando e como e nem a grandeza. Mas já tem assim uma visão, já tem um estudo que mostra uma tendência desses sismos, com quase certeza de ficar nessa faixa em torno de 3.3, 3.2, 3.2, embora, repito, pode acontecer sismos maiores. Então, vai trazer susto para nós, sim. Mas o que o povo tem que se preparar? Primeiro, né, evidentemente, e eu diria mais para essas áreas de riscos, né, e principalmente a questão da engenharia de construção, que entra a engenharia civil, né, de fazer uma revisão nessas estruturas residenciais, como é que ela se encontra, como é que está a fragilidade delas. Não economizar no alicerce. Não economizar no alicerce, não economizar em termos de segurança dos telhados. Agora, então é nesse contexto, né, que a gente tem que trabalhar. Eu foi sábado passado agora, percorrendo a região ali da área de Risso, Eldorado, Vila Tranda, Morro do Frade, né, Vila Aura e toda aquela região ali, para a gente conhecer bem como é que está, o que está ocorrendo lá. E realmente, na periferia, você encontra casas bastante fragilizadas. E são essas casas bastante fragilizadas, Jorge, que teve uma série de consequências, com rachaduras, com telhado, com caindo e outras coisas mais. Isso é natural. Nas enchentes, nos desmoronamentos, os pobres que sofrem mais. Porque as casas são mais fragilizadas. Lamentavelmente, né, Jorge? Mas o fato, Jorge, é que eu, como eu estava dizendo no bloco anterior, é que às vezes existe uma preocupação, qual que é a magnitude? 3.3, 3.4 e tal. Como é que foi isso, né? Na verdade, o ponto que eu vejo de maior importância, evidentemente o registro desse sismo também traz uma história de sismicidade e história de tendência, eles são importantes, né? Mas um ponto que tem que ser alertado é a necessidade de você convergir ações para fazer maior investimento no estudo da sismicidade em Montes Claros. Nós temos hoje... Esse investimento tem que ser feito por quem? Esse investimento, Jorge... Governo federal? Eu me refiro a recursos, eu diria assim, de uma monta um pouco mais significativa, para você estudar a geologia estrutural de Montes Claros. Saber como é que é a natureza geológica aqui de Montes Claros, quanto à sua fragilidade, quanto à sua plasticidade e outros mais, para você ter respostas mais seguras desses comportamentos sísmicos. Quando você alia esses estudos da geologia estrutural, quando você alia esse estudo da geofísica e da sismicidade, evidentemente você tem mais informações que propicia mais segura para a sociedade. Aí, Jorge... Mas aqui em Montes Claros tem equipe técnica para isso? Não, Jorge, não tem não. Aí que entra a academia, aí que entra as universidades que estão chegando junto. A Unimontes, a UNB e a USP, né? O papel fundamental dessa universidade, e a Unimontes está se estruturando para isso, está se estruturando no sentido de buscar conhecimento, buscar o domínio do conhecimento, é de você fornecer informações seguras e confiáveis para a sociedade, até no sentido de acalmar, no sentido de mostrar o que está acontecendo, e também para o poder público agir na hora que for necessária, né? E necessário em termos de planos de emergência em casos de sismos maiores. A parte da engenharia civil também. Mas o que quer dizer bem isso, Jorge? Temos necessidade de fazer estudos voltados para a geologia de Montes Claros. Nós temos uma estimativa grosseira desses valores, né, até em contato com geólogos, né, colegas de profissões, né, que um estudo dessa natureza não fica menos de R$500 mil, mas tem que ser feito. Nós temos que conhecer essa realidade. R$500 mil não vale nada, não. Não vale para o governo não vale nada. É evidente, né? Vale para nós, mas para o governo não. Então, veja bem,
Esses estudos, nós temos que trabalhar no sentido de conhecer a realidade da geologia daqui na região. Né? E nós não podemos nos furtar disso aí. Com o conhecimento desses estudos e com a implantação dessas estações, sim, nós vamos ter um ciclo completo de busca desses resultados. Jorge, nós estamos, a Unimontes, através do professor João do Reis Canela, ele já entrou em entendimentos com o governo do estado, com o secretário Nacho, secretário da SECTES, no sentido de nós estruturarmos um núcleo de estudo sismológico aqui em Montes Claros. O projeto já está pronto e nesse núcleo sismológico de Montes Claros, nós estamos compondo a equipe com um geofísico e um geólogo. Vai ser um núcleo permanente quando nós vamos procurar estudar, acompanhar toda essa sismicidade e com um mínimo de 4 estações sismográficas permanentemente que tem que ficar aqui. Nós já temos uma permanente, que é da Unimontes, e mais 3 temporárias, que é da UNB. Na última reunião que nós tivemos com algumas entidades, inclusive com a Prefeitura de Montes Claros também, o prefeito se prontificou a adquirir mais 2 aparelhos sismógrafos. Nós vamos precisar de mais sismógrafos. Já cumpriu o compromisso? Não, ele, evidentemente, para você comprar, tem todo um processo, licitação. Né? Uma licitação. Esses aparelhos não são produzidos no Brasil, são aparelhos importados. Nós tivemos, quando nós compramos pelo Limonte, nós compramos no... Mas como é que não tem terremoto, não fabrica sismógrafo? Não fabrica sismógrafo, né, Jorge? Mas, na verdade, Jorge, o que se prospecta para futuro, os próximos passos? Uma vez estruturado esse núcleo, nós vamos trabalhar com 4 estações sismográficas aqui em Montes Claros. E, no mínimo, evidentemente, já tem pontos identificados, 9 pontos identificados, né? Um no Lapa Grande, uma área cedida pelo IEF, né? E mais outros pontos aqui no entorno de Montes Claros. Bom, com essas estações e com esses estudos, sim, aí nós vamos ter mais respostas da extensão dessas falhas. Mas, doutor Expedito, com essas estações instaladas, tem condição de se prever com antecedência que vai ter? Não tem, Jorge. Para a população ser não avisada? Tem, Jorge. Não tem. O que eu digo, é um fenômeno natural. Infelizmente, nós vamos ter que conviver com esse fenômeno. Ocorre sem mandar aviso? Sem dar aviso. Pode ocorrer hoje à noite, pode ocorrer daqui a 1 mês, pode ocorrer daqui 5 anos. E quando eu falo 5 anos, de 1999, Jorge, até 2007, nós não tivemos registro de atividade sísmica, praticamente nenhum aqui. 2003 tivemos um registro. Esse ano, 2014, nós já estamos com 20 registros sísmicos. Em 8 anos não teve nenhum. Em 8 anos não teve nenhum. E em 6 meses já teve 14. Agora uma coisa, viu, Jorge, que eu quero responder a sua pergunta num desses blocos aí, é que esse acontecimento de sismos não tem sido só primazia aqui de Montes Claros, viu, Jorge? Nós temos uma atividade sísmica em Minas Gerais e, principalmente no entorno de Belo Horizonte, na Grande BH, ela tem sido constante. Lá tem tido também? Tem, Jorge. Tem ali em Nova Lima, tem, por exemplo, tem uma cidade, São José da Lapa, em Minas Gerais, que no ano passado tivemos sismos também de 3,6 de magnitude, 2 sismos no ano, né? Uberaba tivemos sismos, Juiz de Fora já tivemos sismos no passado, né? Então... Não é privilégio de Montes Claros, não. Não é privilégio de Montes Claros, viu, Jorge? Mas preocupa, porque nós temos que conhecer mais essas causas sismogênicas. Mas preocupa o seguinte, Jorge, deixar bem claro, nessas áreas de riscos e realmente residências mais fragilizadas. Nós vamos conviver com esses sustos, com esses tremores, né? Da mesma forma que nós convivemos com a seca. Essa é a minha pergunta. Embora a seca não causa tremor em outro sentido, parte econômica, a parte mais econômica. Eu queria até conversar com você sobre esse problema da seca, mas não vai dar tempo, porque nosso tempo está esgotado. E a minha pergunta final é essa. Quer dizer que o povo pode ficar despreocupado que terremoto não vai ter em Montes Claros. Jorge, até porque a terminologia é muito forte, né? De tremor, né? De terremoto. Vamos situar em termos de tremores nessa faixa de 3, 4, 5. Pois é, mas esses tremores não chegam a terremoto. Esses tremores, evidentemente, pelos estudos que se tem até agora, não chega a ser de grandes consequências a terremotos. Nós temos chances mínimas, de acordo com os estudos feitos, né? De alcançar aí até 5, né? Mas se alcançar 5, né, Jorge, não é toda Montes Claros que vai ser impactada, né? Evidentemente, a preocupação, por isso que eu levantei aqui no início, a preocupação se volta para aquelas áreas de riscos, né?
Então, com essa boa notícia do doutor Expedito, nós estamos agradecendo a presença dele aqui, e a notícia é boa. O Moscar pode ficar tranquilo que os tremores não vão chegar nunca a terremoto. Todo mundo pode dormir tranquilo que não vai cair prédio por aqui, não. Não é isso, doutor Expedito? Jorge, eu até gostei do fechamento do bloco, né? Mas, evidentemente, nós estamos falando em termos de história da sismicidade, né, Jorge? Nós estamos falando de um fenômeno natural. E fenômeno natural ninguém prevê. Fenômeno natural. Os estudos que se a intensidade. Os estudos que se tem até então leva a essa prospecção, essa inferência vamos chamar conclusivo, de conclusão, né? Pode levar a isso aí. Mas, evidente, não podemos esquecer que se trata de fenômeno natural e tem chances também de ocorrer um fenômeno maior. Evidentemente que está comprovando aquilo que a USP disse. A partir de 2012, a tendência seria diminuir e está acontecendo. Então, está diminuindo. Então, vamos ficar nessa sua fala, né? De não há necessidade de alarme, não há necessidade de tremor, não há necessidade de medo, de chegar a terremoto. De chegar a terremoto, de forma alguma. Jorge, os estudos dizem o seguinte, que magnitude 6, praticamente as chances são mínimas, são zero de acontecer aqui. 7 nem se fala. Nem se fala. 6, os estudos feitos, não há a mínima condição de chegar. As chances são zero. Palavra dos especialistas da USP e da UNB através dos seus estudos. Então é isso. Nós estamos encerrando esse programa de hoje e eu quero a promessa, nós vamos conversar numa próxima vez sobre o problema da seca. Você é coordenador do semiárido, né? Do semiárido. Então, e o problema da seca é um problema sério, 3 anos seguidos na região. Mas hoje, sobre o terremoto, está encerrado o assunto, o povo pode ficar despreocupado. Nós agradecemos ao doutor Expedito a presença dele aqui nesse frente a frente de hoje. Muito obrigado.